Olá, alunos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra, mais um evento incrível do nosso IDOMED Carreiras. Hoje a gente vai ter uma palestra sobre soft skills, falar um pouco de adaptabilidade e competências digitais. A convidada da noite aqui com a gente é a professora Thalita Trindade, ela que é publicitária, especialista em pesquisa de mercado, mestre em administração, e atualmente ela é docente e coordenadora dos cursos de graduação em comunicação social do IBMEC, e ela é docente do nosso curso de odontologia premium. Thalita, seja muito bem-vinda, estamos ansiosos aí pela sua palestra. Bem-vinda. Muito obrigada, Lid, pelo convite, a Aline também pelo carinho, por me receberem novamente. E aí, já startando aqui a minha fala, né, queria explicar um pouco para vocês de como eu me organizei para esse encontro. Eu confesso a vocês que esse formato de live não é o mais confortável para mim, porque parece que eu estou falando para mim mesma. Então, por favor, interajam pelo chat, participem o máximo que vocês puderem, desejarem, que conhecimento a gente produz assim, né? O conhecimento ele é dialógico, a gente fala, a gente troca uma ideia, a gente chega a um lugar que seja melhor para todo mundo. E constrói juntos, e essa construção coletiva é o que está aqui no centro da minha fala. Então, eu imaginei uma troca aqui com vocês que vai ser um pouco menos estruturada em termos de slides e exercícios, etc., mas mais no sentido de compartilhar com vocês algumas experiências minhas e como elas me ajudaram a chegar profissionalmente, né, num lugar que para mim hoje é muito confortável, e eu sou muito feliz em falar isso, falo sem orgulho algum, pelo contrário, falo num lugar de gratidão profunda, porque eu escolhi a minha carreira aos 15 anos de idade. Então, eu comecei a faculdade aos 16, mas para começar aos 16 eu tive que planejar e considerar o que ia fazer com alguma antecedência, e felizmente essa escolha foi acertada, né? Poderia ter mudado de carreira ao longo do caminho? Poderia, e não haveria problema algum com relação a isso, mas uma vez que funcionou bem até aqui, né, e a minha formação não é uma formação linear, esse caminho assim, que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês, pensando especificamente o contexto do digital ou da digitalização da vida, e também um pouco a questão da adaptabilidade. E aí um ponto importante, né, para o segundo momento aqui da nossa conversa, é pensar o que a gente pode usar, que há disponível em termos de ferramentas, de recursos, etc., para a gente avançar no desenvolvimento das nossas competências. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas telas, algumas imagens, mas vou começar com essa aqui. Eu só preciso de um segundinho para colocar em tela. Aqui. Bom, então só para a gente começar aqui a contextualizar um pouco a nossa conversa, né? Num contexto pré-pandêmico, a gente poderia usar aqui alguns marcos, né, para a nossa troca, mas acho que como um contexto recente, a pandemia é interessante, né, do ponto de vista da localização de onde estamos, para onde vamos. Então, num contexto aqui pré-pandêmico, a estimativa da Comissão Europeia era de que fossem criados 60 milhões de novos empregos no mundo até 2035. E isso muito motivado por um conjunto de transições, boa parte delas digitais, em termos de desenvolvimento mesmo, e novas tecnologias, mas também em termos de transições ou pactos e acordos que vêm sendo feitos no escopo ali da sustentabilidade. Sustentabilidade é uma categoria muito ampla, mas a gente está pensando aqui, ou pelo menos é o contexto aqui da Comissão Europeia, as que têm impacto mais no âmbito ambiental, né? E aí, gente, eu só vou fazer uma pausa para perguntar o seguinte: vocês estão vendo a minha tela cheia ou pequenininha ainda? Ela está pequena, tem que botar em modo apresentação. Você está no mudo. Foi? Aparece maior? Perfeito. Beleza, obrigada.
Bom, pós-pandemia, ou a expectativa pós-pandemia, mas é um pós ainda bastante recente, é de que sejam criados agora sim 133 milhões de novos empregos. Aumentou um pouquinho aqui essa estimativa, e aí não até 2035, mas até 2022, que está batendo aqui na nossa porta. Essa é uma expectativa, uma estimativa, né, do Fórum Econômico Mundial, também bastante recente. E nesse contexto, a demanda por novas pessoas, né, novos profissionais, tanto por profissionais que tenham competências técnicas, e aí muitas dessas competências associadas ao próprio desenvolvimento de aplicativos, de sites, de plataforma, pensando ali tanto a interface, a criação da interface, que às vezes é um lugar muito que nos prende muito, né, a nossa perspectiva, às vezes, de tecnologia, é muito limitada a nossa interação. Mas tem um universo, né? A tela é só a pontinha do iceberg, tem um universo que sustenta esse meio de interação com a tecnologia, que também é escopo dessas competências técnicas a que o Fórum Econômico Mundial se refere, mas também um conjunto de competências que são de ordem mais cognitiva e comportamental. E aí, acho que se eu fosse resumir isso aqui em uma explicação, né, no que são, ou que seriam talvez essas competências, tudo aquilo que a máquina não faz. Se a gente olha hoje, por exemplo, para o Watson, que é o robozinho da IBM, que usa, né, inteligência artificial, opera, ele é autônomo, o time que desenvolve o Watson é um time absolutamente interdisciplinar e multidisciplinar, né? Então, eu tenho o profissional em comunicação, que ajuda a pensar a linguagem, como a máquina repete, né, produz som, como a máquina escolhe as palavras e quais palavras escolhe. Mas eu tenho também nesse mesmo time o programador, o médico, o cirurgião dentista. Eu tenho profissionais de áreas diversas que representam, né, de uma certa forma, em grande medida, a complexidade da própria sociedade. Então, se eu observo, né, e entendo que, como profissional, independentemente da minha formação, eu preciso entender e navegar nesse universo digitalizado, ou digital, ou virtual, eu aumento muito provavelmente a minha chance de formação, de sucesso na minha formação. Ah, Thalita, mas a minha formação é na área X, e talvez nessa área haja menos dependência da tecnologia. Pouco provável, né? Se a gente está imaginando que precisamos, com alguma celeridade, com alguma rapidez, desenvolver a nossa inserção em mercados diversos, acho que o ponto de atenção aqui é o seguinte: o digital e o não digital, ou não virtual, físico, eles se complementam, e às vezes a gente tem a falsa sensação de que o virtual supera o físico. E isso não é verdadeiro também, né? Até por uma questão de acesso à internet, de acesso à telefonia, à infraestrutura de uma forma ampla, mas o fato é que no contexto do trabalho, independentemente das muitas áreas de formação, a necessidade do que o mercado e também a literatura chamam de reskilling da força de trabalho, é uma reconstrução das nossas habilidades. E aí, a competência, a palavra competência, ela resume 3 grandes elementos, que são os nossos conhecimentos técnicos, o quanto eu sei efetivamente, por exemplo, sobre linguagem de programação, o quanto eu entendo a respeito do assunto X ou Y, se eu sou publicitária, o quanto eu entendo, por exemplo, de cores, ou se eu sou cirurgiã dentista, o quanto eu entendo, por exemplo, de anatomia. Mas também existe uma outra dimensão da competência que diz respeito às nossas habilidades, o quanto eu consigo aplicar esse conhecimento técnico para resolver um problema, né, real, assim, de ordem prática. Então, eu posso saber muita coisa e não conseguir aplicar esse conhecimento. E aí, a questão que se coloca, né, é como eu desenvolvo essa habilidade. Se eu sou cirurgiã, eu tenho que ter uma habilidade que vai sendo treinada e desenvolvida ao longo da formação do médico e do dentista, que é do movimento pinçado. É nada trivial, né? Para criança, inclusive, quando desenvolve esse movimento.
Se eu sou professora, tenho uma capacidade de articulação de ideias, de oratória, que eu também tenho que dar conta de resolver ao longo da vida. E existe uma última dimensão da competência, que é a da atitude, é o quanto eu quero, de fato, me desenvolver em uma ou outra área, ou outra atividade, ou habilidade, como a gente queira chamar. Quando a gente coloca esses 3 elementos em conjunto, a gente tem a sigla, né, CHA, que representa o que é uma competência. No contexto do digital, ou da virtualidade, essas competências elas se reconfiguram um pouco, mas existem alguns elementos que são transversais às muitas formações, às muitas áreas de conhecimento, e a gente vai falar um pouco disso no contexto aqui das competências digitais. A reboque desse contexto aqui, que tanto a Comissão Europeia quanto o Fórum Econômico Mundial apresentam para a gente, surge a ideia de um gap de competências digitais. Aí tem mesmo muito estrangeirismo, muito anglicismo, mas é característico da área, e esse desenvolvimento de habilidades em outras línguas, né, de interpretar, ainda que seja um uso mais operacional de outras línguas, é importante também nesse contexto de reorganização e formação das nossas competências para um mundo digital. Fala muito sobre a distância que se cria, ou os vazios que se criam quando a gente observa parte das populações, né, em tantos lugares do mundo, tendo mais ou menos acesso à tecnologia, à formação e à informação, mas também enquanto essas pessoas vão sendo alfabetizadas numa nova linguagem. Então, se a gente fosse pensar no que é ou como eu desenvolvo uma competência digital, eu precisaria considerar todo o processo de formação, exatamente como a gente aprende sobre as muitas áreas de conhecimento no nosso idioma. A nossa pedagogia, ela é crescente, né, e linear e evolutiva. Então, a gente primeiro aprende as vogais, depois a gente aprende as consoantes, a gente junta as duas e forma uma sílaba, depois a gente forma uma sentença, e aí a gente vai aumentando, né, o escopo da aplicação dessa lógica de aglutinação das partes, e a gente chega às áreas de conhecimento. Então, eu tenho ali as humanidades, as ciências sociais, a saúde, as exatas, etc. E a gente acaba criando a falsa sensação de que a vida toda é compartimentada, né, ou compartimentalizada em algumas outras versões da palavra, mas não é. Nós somos seres integrais, e essa integralidade é muito demandada da gente quando a gente olha para as nossas competências digitais. Então, ainda que eu seja publicitária e ainda que eu atue como professora em áreas outras, né, para além da publicidade, eu preciso saber minimamente usar aqui meu telefone como ferramenta de trabalho, acessar a pauta para fazer registro de frequência dos alunos. Da mesma maneira, vocês, ainda que tenham na interação com o paciente a centralidade da atividade de vocês vão precisar ter essa escuta muito bem desenvolvida para entenderem no relato uma primeira interpretação do que talvez possa ser o problema daquela pessoa. Ainda assim, talvez vocês tenham que usar um aplicativo para uma função, um sistema para registro do protocolo que vai ser prescrito ao paciente. E aí, nesse sentido, o digital é mais transversal, né, às muitas áreas da vida, e talvez nisso também resgate para a gente e na gente esse entendimento de que a nossa vida não é como a vida do gato, né? Tem lá 7 vidas, a gente não, a gente está aqui e a nossa atuação no mundo, a gente precisa reconsiderar o fato de que é uma atuação integrada, né, ou integral. Se a gente pensa nesse cidadão, então, digital ou digitalizado, existem algumas características que eu estou chamando aqui de competências, mas isso aqui não é ponto pacífico. Muitos autores e a literatura em áreas diferentes vão falar de formas diferentes a respeito desse tal cidadão digital ou digitalizado. E aí o que eu percebo é que algumas características são mais comuns nessas muitas categorias que explicam quem é essa pessoa. Mas, de uma forma geral, é um cidadão inclusivo. Inclusivo no sentido da capacidade de escuta e também na capacidade de atuação.
a virtualidade, né, permite que a gente levante muitas bandeiras e se associe a muitas causas simultaneamente. E eu entendo a relevância disso e a urgência de que nós sejamos mais ativos do ponto de vista do exercício da nossa cidadania, mas quando a gente está falando sobre inclusão ou capacidade de ser inclusivo no contexto digital, a gente está pensando aqui no sentido de uma atuação um pouco mais profunda. Então, quais são as causas que falam mais diretamente comigo? Eu, Thalita, por exemplo, tenho uma questão ambiental que é muito forte, assim, no cuidado do espaço. Eu separo o meu lixo, se eu tiver que levar o lixo reciclável até um ponto de coleta, eu vou levar. Se eu tiver que me desdobrar em termos de achar um lugar ou uma marca, um produtor que seja mais, que responda melhor ao que eu tenho de demanda em termos de consumo, né, dos bens de consumo ali, mais da alimentação, etc. Eu vou me dar o trabalho de procurar, mas isso não significa que todo mundo tenha que ser como eu, ou que eu tenha que ser como todo mundo, no sentido de escolher uma única causa. Então, justamente o interesse por causas diversas e o quanto a gente se propõe a lidar com aquilo e gerar um reflexo na nossa prática daquilo que faz mais sentido para a gente, que fala sobre essa capacidade de inclusão e aglutinação, né, no melhor sentido possível. Quando a gente fala sobre marcas pessoais, uma das primeiras considerações que a gente faz é a seguinte: qual é a sua causa, né? Qual é a sua missão? E aí esse ponto da missão, ele tem um espelhamento ou uma repetição em várias dimensões da vida. Então, a Aline certamente já falou com vocês sobre missão, visão e valores, né? Aqui eu vim, né? Qual é a minha contribuição para o mundo? E esse ponto do cidadão mais inclusivo fala também a respeito disso. É um cidadão informado, e aí essa necessidade de entender o que acontece no mundo, ela briga frontalmente com características nossas que são muito culturais. Tem uma pesquisa que foi feita com funcionários da IBM em 41 países em que a IBM atua. E aí a conclusão a que chegou esse pesquisador foi de que existem características ou dimensões culturais que são muito transversais às muitas culturas. Uma dessas dimensões é a orientação para o curto, médio e longo prazo. Em geral, brasileiros, né, latinos, eles tendem a orientação para o curto prazo. E isso se espelha em várias escolhas nossas. Por exemplo, investimentos. O brasileiro, comparativamente a outros povos, investe muito mais na poupança, que tem renda fixa e pequena, né, baixa, do que em fundos de renda variável, que tem mais risco associado e que demanda um olhar mais de longo prazo. Então, manter-se informado fala sobre a nossa capacidade tanto de coleta de informações e como a gente vai coletar essas informações, né, no sentido de assinar uma revista, um podcast, acompanhar aquilo efetivamente, quanto da nossa capacidade de transformar essa informação coletada de fontes diversas em parte do nosso repertório para atuação no mundo. Esse cidadão digital ele também é engajado, e aí esse engajamento, novamente, né, se reflete em muitas possibilidades de atuação no mundo. A gente não tem que ter, e eu falo bastante, né, disso com a turma de odonto, que agora está fazendo a disciplina mídias digitais comigo, que é sobre essa sensação que a gente tem, às vezes, de que a gente tem que ser omnichannel, a gente tem que estar em todos os lugares. Isso não é verdade. A gente tem que entender quais são os espaços que a gente quer ocupar e quais são os canais pelos quais a gente vai ser responsivo. Então, se eu falo para o outro, que o outro pode me acessar via e-mail, telefone, WhatsApp, SMS e redes sociais, eu vou ter que garantir que eu tenha capacidade de resposta em todos os lugares. E talvez isso esteja além do que efetivamente eu consigo operacionalizar no meu dia a dia. O engajamento fala muito mais sobre qualidade das nossas interações do que quantidade de interações. E logo na sequência disso vem a nossa capacidade de gerenciar múltiplas demandas, e elas vão existir sempre. E aí, novamente, talvez aqui seja mais uma questão de encontrar um método certo para cada um de nós, no sentido de
gestão do que nos é solicitado, do que talvez de ter efetivamente a habilidade de ficar cumprindo atividades simultaneamente. Em geral, quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente tem uma perda, né? É menos eficiente, porque a gente acaba não contemplando, muitas vezes, a integralidade do que demandaria uma solução. Imaginem vocês terem que atender a um paciente enquanto respondem a alguém ou enquanto preenchem um formulário, alguma coisa fatalmente vai acabar sendo desconsiderada ou considerada com menos atenção do que seria o necessário. E esse cidadão é alerta. E essa capacidade de atenção, né, atenção plena, e aí vocês têm as oficinas de mindfulness que ajudam muito a gente. Acho que às vezes a gente subestima a capacidade o quanto mindfulness é útil, né, no sentido de despertar na gente a atenção focada, capacidade de escuta e capacidade de resposta de maneira muito mais consciente. Então, essas são 5 das algumas possibilidades de se pensar esse cidadão digital. E aí, o que fica gritante para a gente é a necessidade de adaptação, ou adaptabilidade, como a gente chama aqui a competência, aos muitos contextos em que a gente acaba se inserindo. O contexto da pandemia trouxe para a gente um outro elemento, que é o seguinte: a gente exercia, né, ou pelo menos vem sendo treinado ao longo da vida, a separar os espaços em que a gente exerce cada um dos nossos papéis sociais. Então, a Thalita, professora, é a Thalita que vai para Estácio ou que vai para o IBMEC, e a Thalita, filha, é a que vai para casa da mãe dela, a Thalita, sei lá, amiga, é a que sai no final de semana para tomar um café. E a pandemia confundiu, né, esses lugares em que a gente exerce cada papel. Então, agora a Thalita profissional, a Thalita amiga, a Thalita filha, exerce todos esses papéis, todas essas funções do mesmo lugar, de casa, do escritório, de onde quer que seja ali o meu espaço de trabalho ou de interação com o outro via tela, e a adaptabilidade se tornou uma urgência. A gente vai sair desse contexto como é hoje, ou como foi ao longo dos últimos quase 2 anos, mas para um contexto de normalidade que é diferente do que a gente conhecia. E a adaptabilidade vai falar da nossa capacidade de resposta a isso. O quanto eu consigo aprender e reaprender, né? Então, o papel do professor cada vez mais é menos ensinar um conteúdo técnico. É claro que esses conteúdos são muito necessários no sentido da entrega no processo de formação de vocês, mas o nosso papel é muito também no sentido de ensinar vocês a aprenderem, na mesma medida em que a gente vai aprendendo e reaprendendo e reconstruindo a nossa própria realidade de vida e de trabalho. Coragem é uma outra característica importante da adaptabilidade, né? Muitas vezes a gente tem a intenção ou a predisposição a fazer alguma coisa, mas porque talvez o nosso contexto não seja o melhor possível, ou talvez por insegurança, e vejam, todos esses são motivos legítimos. Talvez a gente seja um pouco mais reticente nesse exercício de explorar, de tentar um processo novo, uma atividade nova, algo que seja para a gente um elemento disruptivo, né, da nossa rotina, ainda que seja na escolha de um hobby. Eu faço, acho que eu já comentei com a Aline em algum momento, a minha terapia é sagrada, semanalmente, e eu ouço isso com alguma frequência. Então, qual é o que você vai criar agora para você, Thalita, de nova atividade que vai gerar para você um lugar de descanso, né, de redução da pressão do trabalho, das demandas naturais da vida. Pensar um novo hobby também está aqui no contexto da adaptabilidade, uma nova atividade, uma nova forma de olhar para o outro, para as relações. Tudo isso fala sobre como a gente responde ao ambiente. E aí, como eu sei se eu sou ou não adaptável, se eu sou mais ou menos resiliente? Depende, tem várias formas de a gente pensar sobre isso, mas em geral tem umas perguntas que a gente poderia se fazer. O quanto eu me sinto mais ou menos entediada no processo de busca desses novos caminhos, ou desencorajada a buscar uma outra forma de fazer alguma coisa. Outra pergunta que a gente poderia se fazer, né? Com que frequência
o quanto de desgaste emocional, inclusive, né, cansaço mental, me gera considerar um novo processo ou um novo grupo de trabalho. Trabalhos em grupo na faculdade são nada triviais, eu sei disso, porque a interação com o outro demanda muito da gente, especialmente quando a gente tem associados a isso tempo limitado, recursos limitados, né, diversos, e nota. Então, quanto entrar num grupo novo de trabalho é mais ou menos estressante para mim. O quanto pensar, de repente, num intercâmbio ou num novo lugar para fazer um estágio, demanda de mim, esse movimento no sentido da mudança demanda de mim em termos de entrega. Né? São perguntas simples e que não existe aí um conjunto certo, absolutamente certo, de perguntas que a gente pode fazer aqui a nós mesmos, mas que falam sobre a nossa predisposição à mudança. E aí, novamente, eu não estou querendo dizer, gente, que a gente tenha que mudar o tempo todo, né? Por isso, eu comecei falando que a gente não precisa, que a gente pode usar ferramentas diversas de lugares diversos sem ter que recriar a roda. Se a gente olha para a história, né, e até uma história bastante recente, a gente vê que na tecnologia os incrementos, né, as mudanças, as inovações, elas são incrementais, elas não são todo o tempo disruptivas. Então, se a gente olha, por exemplo, para smartphones, acho que a última grande mudança, ou a mais substancial, talvez tenha sido a criação do iPhone. A gente já está já perdi as contas, acho que no 13, né? Mas é claro que outros modelos surgiram, outros fabricantes com outras propostas, mas em termos de criação de uma interface nova, com um sistema operacional que espelha o do computador, né, do desktop ou do notebook, talvez tenha vindo com o iPhone. E aí tem outros movimentos mais recentes, penso já não tão recentes, né, porque a tecnologia muda com muita rapidez, pensando o nano e o quanto isso implica para a gente em termos de ganhos aí, em uma série de atividades, que aí sim a gente começa a perceber outros movimentos mais disruptivos, mas em geral a inovação ela é incremental. Então, o meu amigo X, se eu estiver considerando um processo aqui de trabalho, né, de faculdade, dá uma ideia, o outro desenvolve sobre aquela ideia, e aí eu venho e tenho uma nova perspectiva, e o produto disso é um produto inovador, né, comparativamente ao que talvez já exista em termos de soluções para o problema X. E a adaptabilidade vai falando sobre essa nossa capacidade de resposta. E aí, novamente, não existe uma literatura que fale ou algum encaminhamento absolutamente correto que fale sobre quais são, então, as competências digitais que eu tenho que ter desenvolvidas, mas existe um relatório chamado Digital Skills Insight, de 2020, que é muito útil, eu posso deixar para vocês depois a referência dele, como vocês podem acessar, que ajuda a gente a pensar em termos um pouco mais estruturados do que seriam competências mais básicas, mais intermediárias, e são essas que eu vou mostrar para vocês, e outras um pouco mais avançadas. Então, eu mantive a explicação em inglês, porque acho que são tantos termos que a gente acaba usando no nosso dia a dia, assim, americanizados, que vai fazer sentido. Eu não quis fazer uma tradução aqui errada ou aquém do que é mesmo a definição do termo. Então, as competências mais básicas são aquelas que falam da nossa interação com ferramentas ali do nosso dia a dia. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os dispositivos, né, de smartphone, de troca de mensagens, né, os aplicativos, e a nossa habilidade de operar com esses dispositivos, a gente está pensando aqui no nível mais básico das nossas competências. E aí, esse básico também é relativo. É básico para a gente, principalmente para vocês, porque é parte do nosso dia a dia, em ocasiões diversas da vida. Para o meu avô, não. E aí eu gosto muito de falar dele, porque ele tem umas histórias boas, assim, uma delas é de quando ele descobriu a função localização no Facebook. Um dia eu tô lá no meu Facebook e eu vejo que ele posta: Edson está agora em Floripa. Como assim ele está em Floripa? E aí eu ligo para ele e pergunto: como assim você está em Floripa? Está em Floripa? Eu não sabia, né? Senhorzinho de 70 anos.
E ele fala, não, eu só estou virtualmente. E essa era a última resposta que eu esperava do meu avô, pelo menos naquele momento. E aquilo começou a se tornar um pouco mais parte do dia a dia dele, e consequentemente do meu também, porque meu avô se tornou um super usuário de Facebook, muito mais frequente, porque houve a prática. Então, as competências, ser competente digitalmente fala sobre a nossa fluência naquilo, né? Como numa língua. Eu uma vez me aventurei a aprender língua indonésia, porque naquele momento eu juro que fazia sentido para mim. Eu pesquisava fazia pesquisa na área de sustentabilidade, e existem muitas discussões interessantes ali sobre sustentabilidade na Indonésia, naquela região. Entendi que aquilo não seria simples para mim naquele momento. Mas, se eu quisesse ser competente em língua indonésia, eu teria que ter passado pela alfabetização, entendimento dos signos, né, dos símbolos daquela cultura, até que eu começasse a ter um pouco mais com tempo de fluência no uso, inclusive, do vocabulário. A língua indonésia não tem tempo verbal, então se eu quero sinalizar, por exemplo, plural, eu tenho que repetir as palavras. Se alguém me pergunta, uma das poucas coisas que eu me lembro, como você está? E eu quero dizer que eu estou bem, eu respondo bike. Se eu quiser dizer que eu estou muito bem, eu tenho que falar bike. Então é nesse sentido que se ganha fluência, por meio da prática. Existem muitos estudos que falam que cerca de 60%, um pouquinho mais, do que a gente efetivamente aprende ao longo da nossa formação é on the job, na medida em que a gente vai executando aquela tarefa. Não à toa, especialmente olhando para a formação de vocês, a prática clínica é tão relevante, né? A residência médica, o internato, o atendimento à comunidade, porque há habilidades nas quais nos tornamos mais ou menos competentes por meio da prática. São muitas, na verdade. No nível intermediário, estão as nossas habilidades de configuração dessas ferramentas, no uso um pouco mais técnico da linguagem. E aí, se a gente fosse ampliar um pouco aqui, é o exercício que eles fazem ao longo desse relatório, a gente poderia incluir aqui também a nossa capacidade de negociação no ambiente virtual. E aí, parece uma trivialidade, mas não é. Quando a gente interage presencialmente, tem vários recursos que a gente pode usar. Da nossa colocação, né, da nossa postura. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre oratória, posição básica do orador é o que a gente chama de Mulher Maravilha, com o pé de apoio sustentando a gente, uma colocação um pouco mais propositiva, né, um pouco mais inclinada para frente, com as mãos à altura da cintura, sem abaixar, sem colocar no bolso, etc. Quando a gente fala por meio da tela, os recursos que a gente tem são outros. Então, primeiro, eu não estou vendo o rostinho de vocês, então eu não sei como vocês estão reagindo. Segundo, eu não sei quais são pontos possíveis, né, de ancoragem do meu olhar. Então, eu olho para a tela imaginando que eu esteja olhando para vocês. Então, toda a forma de configuração da nossa fala e, consequentemente, de persuasão do outro tem que ser pensada também a partir do meio em que a gente está inserido. E aí, lidar com as ferramentas no sentido de usá-las para esses fins que são menos técnicos da operação do aplicativo, da interface, etc., e mais subjetivos em termos de representação, representação de dados, interação com o outro, convencimento e persuasão, está aqui no contexto das competências mais intermediárias. E aí tem um último grupo de competências que eu não coloquei aqui, mas é porque se alonga bastante, que são as competências aí sim mais avançadas, e essas acabam sendo um pouco mais técnicas. Muito bem, eu vou fazer uma pausa aqui, rápida, só para pedir para a Aline compartilhar com vocês um link. Aline, por favor, se você puder, que é aquele do Jamboard. Jamboard é uma ferramenta Google bastante interessante para a construção de soluções conjuntas. E eu vou pedir para vocês responderem para mim lá no Jamboard o seguinte:
quais são as suas competências digitais. Thalita, tem 0 competência digital. Duvido, né? Porque vocês estão aqui ouvindo essa fala. Ou acho que são muito básicas, são mais avançadas, não tem problema, não tem certo ou errado, e vocês não vão nem se identificar nesse exercício, mas é só para eu entender um pouco de quem são vocês, de como vocês se percebem, né? E daí, seguir aqui com a minha fala, eu acho que eu devo ter mais uns 10 minutinhos para ir caminhando para um encerramento. E aí, enquanto vocês preenchem, eu vou compartilhar aqui com vocês uma outra tela muito rapidamente, que é um estudo da Firefox, né, da Mozilla, que fala sobre os usuários da Mozilla. E aí, eu particularmente não uso o Firefox, embora eu ache interessante, eu prefiro o Google Chrome como navegador, mas eles fazem um movimento que é interessante, só preciso de um segundinho para compartilhar isso com vocês, que é um exercício de tentar entender quem são esses consumidores, esses usuários da plataforma, e isso faz muito sentido para a gente do ponto de vista de desenvolvimento de novas soluções, né? Independentemente da área em que a gente esteja ou atue, esse exercício é importante. Então, se eu sou médica ou se eu sou cirurgiã dentista, com quem eu estou me relacionando? Quem é esse paciente que chega ao meu consultório, que demanda o meu tipo de serviço? É um paciente que chega por indicação, como eu imagino que seja em boa parte dos casos, ou é um paciente que me encontrou em algum guia médico? E aí, dependendo da característica dessas pessoas, ou desses grupos de pacientes que a gente chama de segmento, eu entrego produtos, né, que falem, tanto produtos médicos, produtos na área de saúde, quanto produtos audiovisuais, conteúdos que essas pessoas possam consumir a respeito de quem eu sou como profissional e do que é o meu negócio, como uma clínica, um hospital, alguma coisa que o equivale. E eu não vou me alongar aqui nessa fala sobre os resultados deles, mas é só para mostrar para vocês o seguinte: eles, a partir dos inputs que os usuários dão, eles fazem uma distinção entre usuários que gostam da complexidade do Firefox, outros que percebem demandam menos ferramentas, menos usos do navegador, que seria um pouco aqui o meu próprio caso. Existem usuários do navegador que são mais orientados à privacidade, então usam mais aquela categoria, né, aquela abinha do incógnito. E aí, com base nisso, eles produzem uma série de produtos. Então, para o usuário que adora a complexidade do Firefox, eles têm um projeto lá em andamento, um programa, na verdade, de testagem. Tudo que é beta, né, tudo que é versão aberta, eles enviam para essas pessoas, porque essas pessoas são as que vão dar algum tipo de feedback. Como eu posso aplicar isso ao meu próprio negócio? Se eu entendo que existe um grupo de consumidores ali, de pacientes, de parceiros do meu negócio, que talvez sejam mais interessados naquilo que eu faço, talvez eu possa compartilhar primeiro com essas pessoas alguma informação, testar, né, algum novo serviço, que se eu quero, de repente, fazer uma parceria com uma colega que é especialista em outra área, no contexto da saúde. Vai fazer sentido essa associação para os meus pacientes? Não faz? Eu vou ter que dividir horários de consultório, espaço físico, e aí, consequentemente, talvez eu precise reduzir os meus horários de atendimento. Como as pessoas vão responder a isso? Então, é nesse sentido que olhar para os grupos de consumidores ou pacientes, como a gente queira chamar, faz muito, muito sentido. Eu não vou continuar a navegação disso aqui não, porque é longo, está em inglês, mas eu vou compartilhar com vocês também, vou pedir para a Aline encaminhar para vocês o link, porque é bacana. E aí eu vou voltar aqui rapidamente para o meu slide, só para eu concluir a minha fala, sugerindo a vocês, então, o encaminhamento de quais competências eu precisaria ou poderia considerar em termos de autodesenvolvimento no contexto das competências aqui mais digitais ou virtuais, que são essas aqui. Existe uma escola de belas artes que fica na Pensilvânia, que propõe para a gente que eles chamam de framework. O framework é uma forma, um enquadramento
por meio do qual a gente pode olhar para alguma coisa. Então, nesse caso aqui, o que eles estão sugerindo é que a gente desenvolva as nossas competências a partir desses elementos que eles elencaram aqui, que realmente são muito transversais, as muitas pessoas e autores que falam sobre competências digitais. Então, a comunicação digital é uma dessas competências, e isso fala sobre aquele ponto que a gente acabou de tratar, né, sobre como eu me comunico com o outro, interajo, que tipo de lastro eu deixo nas redes digitais. Eu sou uma pessoa mais belicosa nas minhas falas, entro nas discussões, comento tudo, critico. Vejam, não há problema algum em se fazer isso. A crítica, ela é muito bem-vinda quando ela é construtiva, mas isso demanda da gente também uma capacidade de escuta da crítica sem tomar aquilo como algo pessoal. A nossa comunicação digital fala sobre como a gente, então, estabelece diálogo com o outro nos ambientes digitais, por meio de tecnologia. Tem um estudo do Datafolha, se eu me lembro bem, que pergunta o seguinte: eles fazem esse estudo com alguma regularidade, e eles perguntam o seguinte: o quanto você se preocupa com a qualidade das informações que você consome? E eles fizeram uma edição, acho que foi em 2018 ou 2019, e um grupo de respondentes, né, especificamente os brasileiros, um número muito grande, algo tipo 86%, 90%, disseram que se preocupam muito com a qualidade da informação que consomem. Maravilha. E aí, uma das próximas perguntas foi a seguinte: e onde você se informa, né, sobre o que acontece no mundo, na vida, etc. E boa parte das pessoas disse ali que tinha como principal fonte de informação o WhatsApp. E aí tem um desencontro, né? Se o WhatsApp, que é esse meio frio de troca de mensagens, e sem capacidade de verificação da origem daquela informação, é a principal fonte, há potencialmente um problema na qualidade da informação que eu estou consumindo. Se eu consumo e escolho aquela plataforma como meu principal meio de comunicação digital, eu preciso estar alerta para o fato de que as pessoas podem não entender o que eu estou falando, elas podem ler com uma entonação, inclusive, diferente da que eu estou usando. Agora, elas podem acelerar ao ponto de não entenderem mesmo o que eu estou dizendo. Então, são todas considerações importantes aqui no contexto da comunicação digital, e a solução é sempre desenvolver a nossa escuta e a nossa capacidade de entrega. E aí, eu imagino que a Aline já, em algum momento, já tenha conversado com vocês sobre isso, senão eu estou dando um super spoiler, me perdoe, Aline, que é o ponto da autorresponsabilidade. Parece um pouco redundante, né? Eu sou responsável. Se eu sou responsável, eu sou. Mas o termo, ele chama a gente para esse lugar de se colocar como autor mesmo, como alguém que vai gerar um estímulo e naturalmente uma resposta no outro. Então, o lugar aqui da consciência do impacto da nossa fala é um elemento central para esse ponto aqui da comunicação digital. Outro ponto importante, aí já caminhando, prometo, para um fechamento, é da gestão dos dados, né? A minha atuação no ambiente digital é uma atuação mais encoberta, no sentido de me manter privada, não vista, não percebida. Quando eu compartilho algum dado, eu estou consciente desse movimento, eu sei qual vai ser o uso daquilo. Muitas vezes a gente só dá um ok ali nos termos de uso, sem prestar muita atenção no uso que a gente está fazendo, né? Permitindo daquele dado nosso, individual, privado, etc. A análise e a representação de dados também é outro elemento central, porque distorcer um dado é um problema grave, e aí a gente pensa muitas vezes no dado numérico, mas a gente poderia falar aqui também do dado textual. Um texto sem vírgulas leva, ou sem pontos, né, sem quebra de pausa, pode levar o outro a uma leitura absolutamente distorcida do que a gente está falando, e aí, no contexto digital, isso ganha mais visibilidade, mais impacto e também mais possibilidades de erro, porque nem sempre a gente percebe na tela o erro de grafia, o erro de ortografia, de acentuação, de pontuação. Então, esse é um ponto aqui para a gente crítico também. E aí tem outros elementos que são de ordem um pouco mais gráfica. Quais são as cores que eu escolho, os contrastes, né? Como eu garanto boa leitura, isso pode ser papo para a gente numa outra conversa, como eu garanto contraste para que a pessoa do outro lado literalmente enxergue o que eu estou querendo mostrar para ela com os destaques necessários.
como eu desenvolvo uma leitura crítica, né, mas crítica no sentido de ser pensada dos ambientes e das interações, e isso fala muito sobre também a nossa capacidade de tomada de decisão, o quão rapidamente a gente toma a decisão ou deixa de tomar a decisão. Isso fala sobre a nossa interpretação do ambiente, de como as pessoas atuam nesse ambiente. Como eu me desenvolvo nisso? E tem alguns encaminhamentos possíveis, um deles é se expondo a situações em que a tomada de decisão seja necessária. E aí eu vou encerrar aqui a minha fala, porque esse último ponto dos Digital Survival Skills, essas competências, né, digitais mais críticas, ela é mesmo uma aglutinação dos outros pontos. E eu vou encerrar deixando para vocês uma sugestão de plataforma, que é o OpenIDEO. IDEO é uma empresa de design thinking que eles têm desafios que são super interessantes e muitos deles na área de saúde. Então, deixo para vocês também o link com a Ligiane ou com a Aline, porque eles vão levar a gente para um lugar de reflexão, né? Como eu olho para um contexto mais dificultoso, de escassez, por exemplo, de recursos como água, alimentação, ensino na educação, e eu promovo melhoria e desempenho, e muitos desses desafios são na área da saúde, então eu gostaria muito de deixar essa sugestão como um lugar para vocês se permitirem uma leitura de contexto, se permitirem uma leitura o pensamento crítico associado à tomada de decisão na área de formação de vocês. Falei pra caramba, eu queria deixar o espaço aberto para vocês ficarem à vontade para fazerem suas perguntas, e eu vou reforçar o pedido da Aline, que ela certamente vai fazer para vocês não deixarem de atentar para a lista de frequência, ela é importante para elas continuarem as atividades. E eu vou dar uma olhadinha lá no meu Jamboard. Olha, software e rede de sistemas, legal. Boas competências para quem respondeu a isso, eu imagino quem tenha sido. Obrigada, pessoal. Maravilha, Thalita. Muito obrigada. Adorei aí a palestra, foi muito enriquecedora aí para os nossos alunos. Tenho certeza que a gente vai acabar voltando nela, né? Tem alguns detalhes aí, então daqui a pouco vai estar disponível também no YouTube, para quem quiser rever, enfim, divulgar aí para os colegas. Então, essa é mais uma palestra aí, super bacana do Médica Carreiras. Muito obrigada, Thalita. Obrigada, Aline. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite.